Uma das discussões mais importantes para o futuro da humanidade, com toda certeza, é qual é o melhor primeiro volante, Rodri ou Sérgio Busquets. Tá, não é pra tanto, ok? Mas essa é uma frequente discussão nas comunidades de futebol, principalmente entre torcedores do Manchester City e Barcelona. Hoje eu vou solucionar finalmente essa questão, cara. Hoje a gente vai comparar os dois jogadores e entender qual dos dois é melhor, cara. E finalmente chegar a uma conclusão de fato, né, de quem foi o melhor volante que passou por Pep Guardiola. Enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, e antes da gente começar esse combate aqui, primeiro eu tenho que explicar, né, qual a posição de cada um de fato, né? Essa comparação ela vai ser feita de camisa 5, cara, o primeiro volante. Não vai ter uma comparação em outra posição do campo. E acredite, esse aviso é importante pra essa análise. Mais pra frente vai ficar muito claro porque eu tô avisando isso aqui. E basicamente, pra quem tem uma dúvida do que é um volante, que eu vou fazer uma simplificação do que é. O volante basicamente é uma posição muito importante no futebol. Existe primeiro e segundo volante. O primeiro volante normalmente tem funções diferentes de um segundo volante. O primeiro volante muitas das vezes vai ser um volante que vai estar mais fixado ao meio de campo. Ele é uma figura de transição, ele participa da saída de bola do time, ele tem um posicionamento mais defensivo e ele fica mais preso ali à parte de trás do meio de campo e ele não participa tanto do jogo de ataque. É claro que esta explicação ela não tá 100% certa, porque a depender do treinador, o primeiro volante pode participar do ataque. Depende de cada treinador, tem muitos esquemas táticos variados e diferentes no futebol europeu. Então eu não posso bater na tecla que todo treinador é assim. Mas a maioria, a regra, na maior parte do tempo, é esse primeiro volante, né? Que fica mais fixo ali na parte de trás, na saída de bola. Nós também temos o termo camisa 5, que ele é dado a primeiro volante, né? Todo primeiro volante ali que fica na cabeça da área, eles gostam de chamar de camisa 5. Primeiro volante, camisa 5. É uma forma de simplificar o que você tá querendo dizer. Então eu vou usar o camisa 5 aqui, porque é uma função que ambos cumpriram. Mas volta a falar, o meio de campo ele é muito variado, dá pra usar de maneiras muito diferentes os seus volantes, a depender de cada treinador. O segundo volante, normalmente é um volante que é utilizado com mais liberdade em campo, cara. Ele não tem fixação, ele não participa tanto da saída de bola, ele não participa tanto da parte defensiva do campo, então não há uma obrigação o segundo volante estar perto da linha de marcação ou fechar o espaço ali naquele meio de campo, e ele normalmente passa pra frente do campo, então ele passa da linha do meio de campo, ele tá bem mais longe dos zagueiros e mais próximo dos atacantes que o primeiro volante. O primeiro volante normalmente fica mais perto dos zagueiros. E esse volante, a depender de cada treinador, faz coisas diferentes. O mais comum é que ele seja uma figura de proteção ou de recuperação de bola na maior parte dos esquemas, mas eu volto a falar, existe tanta variação que eu não posso bater nessa tecla aqui e dizer que isso aqui explica claramente cada coisa. Quando a gente começa a falar de Busquets e Rodri, ele é muito pautado, né, em discussões de Twitter. É onde a galera ali começa com esses papos de doido, e aí começa a discutir coisas que ninguém se importa no final das contas, mas que é divertido de falar, cara. Inclusive, se quiser me seguir no Twitter, tá na tela, @ddcorvo, lá não tem maluquice não, no meu Twitter a gente só tá lá pra zoar tudo, dar risadinha e falar de coisa que ninguém liga, mas que a gente liga, cara, é isso. Então me segue lá se quiser fazer parte dessa comunidade de gente maluca. Eu vou começar falando de Busquets, cara, porque é um jogador que eu gosto muito. Muita gente não sabe disso, mas eu gosto bastante de Busquets. Sempre vi ele como um jogador que era tirado pra merda, ok? A galera às vezes diminuía muito o papel dele, sendo que era muito importante. Mas com todo respeito pra vocês que são fãs do Barcelona, eu também acompanhei, e eu acompanhei o melhor período do Barcelona. Eu vi Busquets jogando com muitos jogadores de qualidade, não só no Barcelona, mas na seleção da Espanha também, cara. Então eu acompanhei aquela Copa do Mundo que a Espanha é campeão, eu acompanhei, rapaziada. Eu acompanhei todos os jogos da Espanha praticamente. Foi a seleção que eu escolhi acompanhar, inclusive, na época, porque todo mundo tava apaixonado pelo futebol que tava sendo jogado na época na Espanha, é óbvio. Eu acho que a maioria das pessoas escolheu a Espanha pra acompanhar. Eu também acabei acompanhando a Argentina e o Brasil, como sempre, né, que são duas seleções que eu sempre acompanho nas Copas do Mundo. Então ficou entre esses times, eu vi a seleção da Espanha sendo campeão, eu vi os principais jogadores, Davi Villa, Fernando Torres e tudo mais, então vi bastante coisa desses jogadores, cara. E com todo respeito, Iniesta e Xavi estão em outro patamar do que Busquets, ok? É a primeira coisa que eu tenho que deixar claro, porque sempre que vai pra essas comparações onde você traz coisas do passado, tem gente que diminui o papel de um e de outro. E não tem como diminuir, cara. Xavi era um gênio, Iniesta também, cara. Eles faziam coisas que não era normal pra época e revolucionaram meio que o jeito que o meio de campo funcionava e meio que não tem muitos jogadores igual a eles, né? Hoje, por exemplo, o representante de Xavi seria Pedri, que tá ali quase em nível dele, mas são muito poucos jogadores que tem esse nível, cara. Então sim, são jogadores incríveis e eles estavam acima. Até porque o papel de Busquets era muito limitante. E aqui é porque que eu defendo ele, cara. Porque Busquets fazia o trabalho sujo, cara. Ele era o lixeiro daquele clube, digamos assim. Ele tinha um trabalho muito sujo a se fazer e é onde a gente tem o destaque de Busquets. Porque quando você olha pra o camisa 5 no futebol, muitos destes camisas 5, eles têm várias coisas de destaque que ambos possuem e que cada um deles, realmente, todo jogador que é camisa 5 ele vai ter. Só que nem todos têm as habilidades extras. E Busquets tem
essas habilidades extras. Então, quando tu olha pra um camisa 5 normal, ele normalmente tem uma defesa muito boa, sabe recompor a defesa do time, sabe fechar espaço, então ele se junta aos marcadores às vezes, né, os zagueiros ali ficam ao lado ali e sabe realmente fazer essa parte. Ele também é uma figura que traz ali alguma transição interessante de jogo, mas muito simplificada, então esses camisas 5 eles são assim. Só que Busquets, ele tinha o a mais. Não só ele é extremamente seguro na parte defensiva do campo, então ele trazia essa parte, e ele trazia até um a mais porque no final das contas ele tinha um jogo de contrapressão brilhante, né? Ele saía da pressão do adversário muito mais fácil que qualquer outro camisa 5. Tinha aqueles dribles, aquela finta que ele fazia com o corpo, que mudava completamente o jeito que você encara o futebol. Como também, este cara tinha uma criatividade muito boa. Então a circulação de bola dele era de um Jorginho. Só que se tu pegar Jorginho, ele não é um camisa 5 tão seguro assim na parte defensiva. O normal de você usar Jorginho é com alguém ali ao lado dele que dê força física ao meio de campo. Porque apesar dele ser razoável nessa parte, não é o grande destaque dele. O destaque dele é a inteligência, a construção do jogo. Só que Busquets trazia essa construção de um Jorginho junto de um poder defensivo muito acima da média. E quando você colocava ele pra atacar, que não era muito comum, ele também tinha um ataque interessante, então ele conseguia fazer alguns gols interessantes ali. Mas não era o grande brilho dele, cara. A grande coisa que chama a atenção de Busquets é que ele era um gênio na saída de bola. Então, ele conseguia sair com a bola muito bem no meio de campo, seja com carregamento progressivo, seja com passe, seja saindo da pressão de 2, 3 jogadores. Toda vez que você quebra essa linha de pressão, você dá uma vantagem muito grande pra um contra-ataque no seu adversário. Então, se a linha de pressão do adversário falha, acabou. Você vai jogar a bola pra frente e você vai ter uma vantagem numérica no contra-ataque. Então, você tem um cara que faz isso com tanta segurança, que erra muito pouco e que produz tanto na parte de trás, faz de Busquets um volante genial. E são poucos os volantes que se comparam a ele. Raramente você tem um cara que tem uma capacidade de drible ali que lembra um pouco Busquets. Alguém que faz um papel parecido hoje é Vitinha. É claro que você percebe que Vitinha não consegue defender daquele jeito, mas Vitinha, ele sai na pressão muito bem e distribui muito bem a bola. Lembra um pouquinho Busquets. Eu acho que o nível de criatividade de Busquets está naquela casa ali do que Vitinha traz, mas Busquets trazia muito mais poder de defesa. É isso que fez, por exemplo, Luis Henrique, treinador atual do Paris Saint-Germain, utilizar por tanto e tanto tempo Busquets, a um ponto de na Copa do Mundo ele sacrificar Rodri como primeiro volante para utilizar Busquets. Nesse sentido, eu tô um pouco contra este treinador, mas eu vou explicar mais pra frente o meu ponto em relação a isso, cara. Mas isso tudo que eu acabei de falar sobre Busquets fazia dele um volante perfeito para futebol moderno. Então o nascimento do futebol moderno, como a gente vê hoje, que é tão comum, começa com isso aqui, cara. Este tipo de jogador surgindo que faz esse tipo de coisa. E é claro, há suas limitações em um Busquets. Eu não vejo ele como outra posição de campo que não seja primeiro volante. Ele realmente está limitado a primeiro volante. É a posição dele. E sim, Busquets tem coisas que Rodri não tem. Mas agora, isso faz dele melhor? É isso que a gente vai entender agora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Rodri, cara. Tá, vamos entender o lado de Rodri agora. Bom, a primeira coisa sobre Rodri, e que é assustadora, é que ele é um jogador equilibrado. E bom, se é um jogador equilibrado, tem outros por aí. Só que o problema é que o equilíbrio de Rodri é muito pra cima. Então, ele realmente é equilibrado como volante. E se você definir as 3 coisas básicas de um jogador, ataque, defesa e criatividade, você vai perceber que esse equilíbrio tá em tudo, ok? Em primeiro lugar. É a primeira coisa que você vai notar. Só que o ponto é, ele não é equilibrado pra baixo, como outros jogadores, que você olha ali e o cara é equilibrado, mas ele não é tão bom em ataque, ele não é tão bom em defesa, ele não é tão bom em criatividade. Então ele é equilibrado, mas ele não apresenta nada demais. Eu posso citar um nome interessante aqui, né, que é João Gomes, do Wolves. É um nome interessante pra citar aqui, que é um jogador equilibrado. A gente tem outros jogadores ali que a gente pode ver que é equilibrado. Um Kovacic é equilibrado pra caramba, tudo mais. Só que este equilíbrio deles é pra baixo. O Rodri, ele é equilibrado, só que ele é bom em tudo. Então ele é quase que um dos melhores na posição em todos os aspectos. Se você pegar os primeiros volantes que tem na Europa, cara, você não vai achar um cara que ataque do jeito que Rodri ataca, que defenda do jeito que Rodri defende e que crie quase como um regista ao mesmo tempo. Rodri é um primeiro volante que ele tem a criatividade que lembra um regista, a defesa que lembra os melhores volantes defensivos do planeta, e ele tá no topo do topo do topo nessa parte, e ele ainda tem um ataque brutal. Tem um jogador que me lembra um pouco isso, né, e que eu sempre cito aqui com muita felicidade, que é o tal do Valverde, Federico Valverde, um jogador que eu amo, pra mim um dos melhores segundos volantes do mundo. Se bem utilizado na mão do treinador certo, ele é um monstro. E ele faz exatamente isso aqui, cara. Ele entrega muito em ataque pra um segundo volante, ele entrega muito em defesa pra um segundo volante, e ele entrega muita criatividade pro segundo volante. Esse aqui tem um ponto mais fraco que é a criatividade, não é tanta assim. É boa, muito boa pra posição, mas não é tanto assim. Rodri já sobe isso, porque Rodri, ele entrega quase os números de um regista. E não é por causa de Pepe Guardiola, é porque este cara é um bom jogador. Inclusive, na sua
passagem anterior na La Liga, ele já era um jogador que tinha esses números interessantes ali. O Guardiola só desbloqueou a melhor versão e o Guardiola ainda foi beneficiado de achar um jogador que faz o que ele faz, porque ele consegue ser um single pivô que não só se comporta de maneira completamente independente, como ele realmente, cara, facilita a vida de todo mundo, porque todo mundo pode simplesmente subir e Rodri sozinho vai dar conta como camisa 5, tendo uma criatividade muito acima da média, defendendo mais que todo mundo e ainda chegando pra atacar quando você precisa no fim de um jogo ali, sendo que ele não participa tanto do ataque, cara. Então isso é incrível em Rodri. Rodri, ele é completamente fora da curva, mas não para por aí, cara. Rodri é um líder em campo, então ele tem uma liderança bizarra ali como camisa 5, cara. Ele realmente consegue melhorar o próprio posicionamento e de quem tá em volta, então ele tá sempre corrigindo as coisas e liderando o time e dando instrução e também fechando espaço e lendo o jogo. Então o Rodri sempre prioriza pelo seguro, né, muitas das vezes, e ele também é um cara que consegue realmente ajeitar a zaga e o posicionamento. Tem muito jogador que é assim, que às vezes parece que não faz tanta falta, quando ele sai, tudo desarma. E não é à toa, é porque esse cara, ele ficava corrigindo as coisas em campo que estavam erradas. Thiago Silva, por exemplo, é um nome que eu cito aqui, muito fácil, que fazia muito isso, essa posição de liderança, que faz falta quando o cara tá fora. Então, cara, Rodri não é só o desempenho dele em campo que faz falta, a liderança também. Tem outros volantes que tem por aí, que são muito bons, que tem as habilidades que lembram Rodri, mas que não conseguem converter as habilidades em números em campo como esse cara faz, e principalmente não ter essa liderança a mais. Então o Rodri, ele não tem um jogo de contrapressão de um Busquets, ele não vai sair no meio de 3 jogadores. E o treinador nem quer que isso aconteça, porque ele não quer arriscar, ele não precisa. Você tem um cara que com um passe pode definir a bola, ele não precisa driblar 3 caras, ele com um passe vai quebrar as linhas e vai fazer a bola chegar no ataque, porque ele vê o jogo antes de acontecer. Nesse sentido, ele lembra bastante, né, um Toni Kroos. Ele tem essa visão que um Toni Kroos tinha ali de ficar realmente centralizado ali no meio do campo e ver o jogo de trás pra frente e achar a solução. O Rodri tem um pouco disso nele. Claro que Toni Kroos tem um a mais nessa parte, mas o Toni Kroos não tem as vantagens que um Rodri tem. E esse é um ponto que é muito importante. Então você tem liderança, um posicionamento perfeito, onde o cara desce e fecha o espaço na hora certa, onde o cara organiza as coisas, e você tem uma tomada de decisão que é muito boa. E que ele só conseguiu chegar nesse ponto, claro, quando ele ficou mais velho na carreira dele, né? Antes disso ele não era tão bom, ele foi melhorando a cada temporada e chegando num nível absurdo. Eu acho que eu nunca vi um camisa 5 solo ser tão poderoso, cara. Então sim, o Busquets tem vantagens, mas as vantagens que Busquets traz no jogo de contrapressão não valem as outras características que Rodri tem. Então sim, são maneiras diferentes de encarar o campo e ambas funcionam muito bem. Não à toa Rodri foi tão premiado e não à toa ele ganhou uma bola de ouro. Apesar de eu achar que tinha outro jogador que merecia aquela bola de ouro, Rodri também não era um mau jogador na época, ele era um excelente jogador. Talvez o melhor primeiro volante da posição, cara. Abre questionamento de cada um, se você quiser questionar, tudo bem. Não é comigo, você vai questionar com outra pessoa. Eu não tenho nada a ver com isso, só tô citando fato. Enfim, outro detalhe que é muito importante de falar é a versatilidade de Rodri, que é uma coisa que coloca ele acima da maioria dos volantes. Quando você pega um Caicedo, ele é um primeiro volante. Ponto. Acabou. Quando tu fala de um Rodri, não, ele não é um primeiro volante. Ele é muito mais que isso, cara. Ele pode jogar outras posições de campo. Ele é um camisa 10 jogando de volante. Então, se você quiser pegar Rodri e colocar de segundo volante, ele vai ser um dos melhores segundos volantes que você vai ter. Se você quiser pegar Rodri e botar de meio atacante, ele vai jogar. Porque eu já vi ele ter valências que o meio atacante tem sem nenhum problema, cara. Quando tu põe ele mais pra frente do campo, ele entrega. Só que o grande ponto do porquê que Guardiola não faz isso é porque se você tirar Rodri da posição de primeiro volante, você tem uma queda gigantesca de desempenho no seu time, porque apesar das outras posições do campo terem substitutos, Rodri não tem, e até hoje ninguém conseguiu substituir ele dentro do Manchester City. Não tem substituto. Seria muito legal se o City hoje tivesse um Busquets numa boa idade pra ser reserva de Rodri, porque você perde um Rodri, tu põe um cara ali que consegue fazer um papel quase tão interessante quanto, mas esse cara não traz a mais do Rodri, aquele gol extra. Rodri tinha números de gols que a maioria dos primeiros volantes não tem, e acredite, ele jogava como primeiro volante mesmo, ele não subia tanto em campo, não tinha tanta oportunidade. E nas pouquíssimas oportunidades que davam a ele, ele fazia um golaço. Era incrível, cara. Era lindo de ver. É a perfeição dos primeiros volantes, cara. Então, cara, ninguém consegue substituir ele dentro do time do Manchester City, e isso coloca ele acima de todo mundo. E ele não é só um volante, ele é um meia completo, ele é um meia total ali do meio de campo. Ele pode ser meio atacante, ele pode ser segundo volante, ele pode ser um primeiro volante. E se você quiser adaptar ele na zaga, como o treinador da Espanha fez um dia, ele joga bem também, ok? Ele tem qualidade pra jogar como zagueiro, ele tem qualidade provavelmente pra jogar como lateral. Rodri, ele é tão bom que eu acho que dá pra colocar ele em qualquer posição de campo. Se quiser botar ele de 9, provavelmente ele deve ter um tempo ali pra aprender, ele deve jogar, cara. Eu não duvido, porque é muita qualidade em um jogador. Ele é um jogador completo, a um ponto de não limitar na posição. Eu acho que até aqui você já entendeu pra onde é que a gente tá indo nessa análise, né? Sim, eu não tô elogiando o Rodri à toa, eu vi muitos jogos dele e eu sei dessa capacidade. Não à toa as pessoas falam que o Rodri é tão bom. Só que agora eu tô te explicando exatamente o porquê que ele é tão bom, do ponto de vista de alguém que viu os dois jogadores jogando no auge de suas carreiras, e vocês estão começando a entender ali um lado
que talvez uma página de Twitter que não se preocupa com esse tipo de detalhe não vá te passar, né? Porque são detalhes muito importantes. Então sim, cara, Rodri não tem substituto. Quando tu olha pro mercado de transferências, não tem ninguém que faz o que ele faz. Ele é único no futebol. Isso faz dele muito especial. Enfim, se você estiver gostando dessa análise, não esqueça de deixar o like no vídeo, é muito importante. Se possível também, utilize a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone, pra me dar um hypezinho gratuito e esse vídeo chegue em mais pessoas e ajuda muito o canal. Eu agradeço se você fizer isso, inclusive. Agora, voltando pra análise, cara, a gente já tem aqui, né, um certo veredito nos lados positivos de cada jogador. Agora, a gente pode falar do lado negativo de cada um deles e chegamos nesse ponto interessante. Pra primeiro volante, não tem, ok? Nenhum dos dois tem lado negativo com o primeiro volante. Eu não vejo nenhum lado negativo. Eu vejo estilos de jogos diferentes. Talvez se o cara queira muito contra a pressão, ele vai preferir Busquets. É isso. É o ponto ali que a gente pode chegar, que é a grande vantagem dele. E talvez por isso que o Luiz Henrique tenha escolhido ele acima de Rodri, né? Eu acredito, inclusive, que é muito disso, né? Porque ele precisa muito dessa parte. Mas nenhum deles tem algum defeito grave, nem nada. Só não tem uma qualidade. Não ter uma qualidade não é ter um defeito, cara. São coisas diferentes. Você pode jogar o jogo de outra maneira também. E agora a gente vai disputar aqui entre as etapas ali do jogo, cara. Defesa, ataque e criatividade. Vamos colocar cada um e comparar cada um em cada posição. Quando a gente olha para o aspecto defensivo de ambos os jogadores, caras, eu diria que tem uma vantagem em cada um em cada parte. Quando a gente olha para Busquets, por exemplo, cara, ele tem vantagens, por exemplo, nas habilidades técnicas ali, jogo de contrapressão, drible, sair na pressão. Isso é muito legal e é algo que eu volto a falar, é meio único, não tem muito jogador que faz, não do jeito que ele faz. Ele também tem uma excelente leitura e defensivamente ele é meio completo, não tem muitas falhas, não tem nada de errado ali. Não tem nada de errado. O posicionamento é correto, tudo é correto. Ele tá corretinho dentro do que a posição precisa. E Rodri, ele não tem esse jogo de contrapressão, mas Rodri tem uma liderança e um posicionamento, uma leitura de jogo que me agrada um pouco mais que a de Busquets. Não é muita coisa de diferença, ambos são bons nessa parte, só que eu diria que Rodri, às vezes, beira o genial. Ele às vezes vê o lance muito antes de acontecer. Realmente, em muitos momentos, ele ajudou o Manchester City. A visão do jogo dele é brilhante. Não à toa a criatividade dele é tão poderosa, cara. Ele consegue ver o jogo de uma maneira como se ele tivesse aquela câmera de cima que a gente vê a partida dentro de casa, cara. Ele parece que consegue ver o jogo desse jeito. Eu não sei como, mas ele faz acontecer. Tem alguns jogadores que me lembram um pouquinho disso, né? Eu vejo hoje em dia no Enzo Fernandes um pouco dessa característica que o Rodri tem, cara. Isso é muito interessante, inclusive, cara. Enfim, em defesa, eu diria que é empate. Apesar de eu achar que Rodri tem algumas características positivas a mais que Busquets tem outras que Rodri não tem, então pra mim é empate. Ambos são os melhores que você poderia ter pra parte defensiva do campo. Criatividade agora, cara. Essa aqui é uma parte que é muito interessante, porque Busquets não é um volante pouco criativo, ele é muito criativo. Eu diria que a criatividade dele tá na casa do que um Casimiro entrega, cara, e alguns outros jogadores que são primeiros volantes ali. Eu não acho que Busquets consegue ter números de um regista, nem nada do tipo, mas a circulação de bola e a saída de bola dele, quando você combina todas as habilidades, colocam ele acima de muitos jogadores. Mesmo que você ache um jogador mais criativo na saída de bola, um regista muito bom, ele não vai trazer o equilíbrio defensivo e o jogo de contrapressão de tanta qualidade que Busquets tem. Então, muitas das vezes, ele é o melhor primeiro volante que você pode ter, combinando esses dois aspectos, que é circular a bola na saída e você ainda tem uma segurança, um single pivô único que resolve tudo. Então, por isso que o Busquets, ele é bem criativo sim pra posição dele e ele tá acima da média da maioria dos jogadores e por isso que ele vale tanto a pena de se ter em campo. Criativamente falando, eu diria que ele é muito bom circulando bola, ele tem uma boa visão de como achar quem tá perto dele e quem tá mais distante também, então é um excelente jogador nessa parte. Agora, Rodri, ele tem uma mais na criatividade. Por quê? Nesse aspecto, Rodri, eu volto a falar, ele lembra um regista, né? Ele tem números que lembram um regista. E não é à toa, realmente é monstruoso o quanto esse cara faz a bola ir pra frente. E não é só na época do City com o Guardiola, não tem a ver com o Guardiola. Guardiola só desbloqueou uma habilidade que já era dele. Ele já era muito criativo e ele se tornou mais ainda. E nesse sentido, quando você olha pra um Zubimendi, que ele é muito legal nessa parte também de trazer o equilíbrio entre defesa e criatividade, Rodri sobe muito o nível. Porque o Zubimendi, ele é inteligente, ele tem a visão do jogo e nesse sentido ele lembra um pouquinho um Busquets. Só que Rodri vai pra um a mais. Não é só inteligente, ele é cerebral, ele realmente pensa o jogo de maneira cerebral, ele realmente é um cérebro a mais em campo, é como se você botasse um 10 ali na posição de primeiro volante pra sair com a bola. E isso é incrível, velho. Ele realmente consegue sempre achar soluções, sempre achar jogadores em profundidade, sempre conseguindo achar o melhor passe que ninguém enxerga, ele enxerga. E isso é muito legal. E isso coloca em nível com alguns registas. Claro que o regista traz uma mais de criatividade, mas diferente de outros primeiros volantes, com Rodri não é uma mais muito grande. É um pouquinho a mais, ok? Talvez uma visão um pouquinho diferente ali, mas Rodri, ele é muito criativo, cara. São muitos passos progressivos por jogo. Era bizarro. Essa é uma diferença que é complicado de resolver, cara. Porque quando tu olha pra um Kovacic, ele tava muito bem na saída de bola do City, cara. Só que ele não conseguia ter a leitura defensiva de Rodri e ele não conseguia criar aquele volume de jogo. E ele se esforçava
muito, mas não dava. Então ele entregava 50% do que Rodri entregava em um jogo normal. Então 50% do desempenho de Rodri era o que Kovacic conseguia entregar na maior parte do tempo em campo ali. E mesmo ele ser um jogador bem criativo, não chegava perto. Porque a criatividade de Rodri é brutal, cara. Ele é muito bom nessa parte. Então sim, ele ganha nessa parte, ele tá bem acima. Não é empate, não. Rodri é mais criativo, sim, que Busquets. Agora, meu ataque vai ser um pouquinho mais rápido. Por quê? Lembra que eu acabei de falar que Rodri parece um camisa 10? Não é uma brincadeira. Ele realmente parece um camisa 10, cara. Do nada, quando tu vê ele atacando, é um negócio assim que assusta. Porque tu pensa, o passe de trás pra frente dele é brilhante. Ele não vai ter um passe de aproximação ali, aquele passe aproximado tão bom. Ele tem. Ele parece que ele consegue jogar tanto com a conversação de longa distância, quanto de perto. Então ele consegue ser uma figura mais ali no jogo de transição, mais aproximado, brilhante. Então você quer ter o Rodri perto da área, porque ele não só tem um chute de fora da área, que é melhor quase todo jogador que existe no futebol, como ele também é muito criativo ali perto da área. E aí ele acaba sendo uma armadilha de ataque brilhante. O grande problema, quando tu põe um volante de meio atacante, ele não consegue cumprir a função. Eu já vi Gallagher adaptado na função, não cumpre bem. Eu já vi Enzo Fernandes por tempos e tempos ali treinando pra finalmente conseguir jogar. E Rodri parece extremamente confortável, de um jeito que assusta. Rodri simplesmente parece que ele nasceu pra jogar mais à frente do campo, só que ele é tão bom na parte de trás que não vale a pena tirar ele da posição dele. Então ele acaba, às vezes, né, quando você precisa de uma mais em poder ofensivo, tu traz Rodri um pouco mais pra frente do campo, sobe a linha e ele vai lá e entrega. Ele é o jogador perfeito pra muito time, cara. O Real Madrid, se conseguisse contratar Rodri hoje com condição física, né, pra poder jogar, porque ele tá muito mal nas últimas temporadas nessa parte, eles teriam uma solução pro meio de campo também, cara. Pra você ver o quão incrível é esse jogador. E Busquets é a parte mais fraca dele do campo, cara. Ele não é ruim pra um primeiro volante, ele é bom o suficiente, não deixa a desejar. A maioria dos primeiros volantes entrega o nível que ele entrega, e é o nível médio da posição, ele não sobe essa posição em quase nada. Uma coisa que eu gosto um pouco de Busquets, eu cito aqui, é o chute dele, cara. Ele tem uma capacidade técnica de chutar muito boa, que também tem a ver com passe, né? Então, tecnicamente falando, ele chuta muito bem, cara. Então, ele é um jogador que é perigoso nessa parte. Você não pode dar muito espaço. Só que ele não tem aquela visão e aquele poder ofensivo que jogadores que conseguem realmente jogar de meio atacante têm, ok? E não parece a posição pra ele. De fato, é meio de campo mesmo. Não é um jogador pra estar no ataque, então, claro, Rodri ganha de lavada nessa parte. O Rodri me parece muito que dá pra utilizar ele de 10. Talvez, se ele entrar em uma condição física muito frágil, vale a pena mudar ele de posição e ele virar um 10 logo, porque aí talvez ele jogue mais em transição ali, menos corpo físico, menos duelo ali que o primeiro volante tem que fazer, ok? Enfim, e aqui chegando no final, cara, quem é que eu acho que é o melhor camisa 5 depois disso tudo? Acredito que vocês já sabem a resposta, né? É Rodri, sem sombra de dúvidas. Rodri não só ele consegue melhorar qualquer elenco sendo colocado ali, como ele consegue, né, solucionar problemas que muitos dos treinadores têm quando vão contratar no mercado de transferências. Todo time se beneficia de ter um Rodri dentro do time, cara. Nem todo time se beneficia de ter um Busquets. A depender do treinador, ele vai preferir outro tipo de primeiro volante. E aqui não é uma questão de opinião, é fato, cara. Volta a falar o que eu falei lá no início, cara. Tem muitos esquemas táticos variados que preferem outro tipo de jogador. Só que Rodri, ele é tão completo, tão versátil, né? Tão equilibrado como jogador, que ele consegue cumprir todos esses papéis que esse tipo de treinador vai pedir. Volta a falar, só naquele cenário, né, onde o cara quer um jogo de contrapressão um pouquinho mais forte, Rodri seria, né, preterido a outro jogador, ok? Na maior parte do tempo, ele vai ser a escolha principal que você vai ter. E quando ele for preterido, você pode botar ele de segundo volante, porque ele joga. Essa é a parte incrível desse jogador, cara. É muito versátil, cara, e ele é perfeito pra qualquer coisa. Ele é uma escolha segura pra um single pivô, camisa 5, pra um camisa 5 que vai circular mais a bola, pra um cara que vai subir mais em campo, pra jogar adaptado como um CM mais ofensivo. Ele é incrível, cara, ele é completo, é isso, cara. Rodri, pra mim, é um melhor jogador do que Busquets. Eu tenho essa visão aqui, esses são os meus argumentos. E se você quiser deixar os seus argumentos, tem aí a aba de comentários pra você dar o seu ponto, pra você dizer o que você acha melhor. Se o argumento for, Busquets teve uma carreira melhor e ganhou mais títulos e tudo mais, e esses papos aí que é meio bullshit, eu não quero ouvir, cara, com toda sinceridade. Eu acho que você não pode subestimar quem tava ao lado dele. O cara jogou com o Messi. Eu acho que qualquer jogador que jogou com o Messi, é normal que ele tenha um período vitorioso que brilhe mais aos olhos, porque ele está jogando ao lado de Messi. É muito mais fácil. Inclusive, é mais fácil você rolar a bola pra Messi e ganhar uma assistência que qualquer jogador do futebol que existe. Então tenha isso em mente, cara, quando você for comentar. Que sejam argumentos pautados no que o jogador faz em campo. Se eu esqueci de falar alguma coisa do jogador, detalhe extra que você tem aí pra adicionar, pode adicionar. E se você tiver bons pontos, bons argumentos, você também estuda futebol e quer falar um pouco aqui sobre a sua visão, pode ficar à vontade, ok? Mas sem argumentos emocionais de torcedor ou coisa do tipo, ou apelar pra títulos e assistências de um cara que jogava com o Messi e tudo mais. Que fique nos argumentos ali, né, de detalhes realmente técnicos do que o jogador faz em campo. Eu quero ouvir isso, ok? E também opiniões, né, de cada um, do que viu. Talvez tenha gente que acha o Busquets mais legal de assistir e tudo mais. Aí um ponto bastante válido, pode deixar aí na aba de comentários, ok? Vou ficar feliz de ouvir você e a sua visão sobre cada um dos dois jogadores, se você
tiver o respeito. É isso, rapaziada. Esse aqui é o vídeo de hoje, esse grande besterol aqui que eu quis trazer, cara. Mas enfim, eu gosto de falar desse besterol aqui de futebol europeu. Eu adoro falar sobre isso, cara. É isso, rapaziada. Muito obrigado a presença de todos, todo mundo que ajudou o vídeo com like, hype ou qualquer coisa. Muito obrigado mesmo. Tchau.